gestor, nós criamos, durante o campeonato, o Gol Mil. O Gol Mil era o quê? Era do meio campo, no intervalo do jogo, a gente sorteava torcedores que... Agora, Josimar, como é que foi parar? Porque eu te conheci por causa do projeto do Botafogo, mas como é que foi porque a gente se conheceu quando o Botafogo foi fazer uma pré-temporada lá e fez um amistoso. Foi Foi amistoso contra quem lá? em Três. Com o Três. Você Com montou um time? a gente tinha atletas da cidade de Três Rios. Três Rios sempre foi uma cidade formadora de atletas. Nós tivemos o Vinícius, não sei se é da tua época do Flamengo, Vinícius Rigg, que O jogou nome não é no estranho, o Flamengo sobrenome não é estranho, mas... e era uma das estrelas, foi artilheiro de todas as categorias de base, chegou eu fui ver o jogo do Flamengo e Vasco, que foi uma final do campeonato, teve 3 jogos, e o Vinícius foi titular nos 3 jogos, infelizmente o Vasco foi campeão naquela época, mas nós tivemos o Zé Roberto, que inclusive eu cito uma passagem do Zé Roberto. O Zé Roberto jogou no Fluminense, naquele time da máquina, com o Rivelino, e eu conto essa história do Zé Roberto. O Zé Roberto hoje é funcionário público, mas também escritor, foi secretário de esportes da cidade, é um cara que eu tenho uma admiração, um carinho muito grande por ele, e foi uma das pessoas que me motivou muito e me inspirou, inclusive, a escrever esse livro. Ele vem dessa formação do esporte e tem uma paixão também muito grande pela política, né? Ele deve estar também acompanhando esse programa. Tivemos o Zé Roberto, tivemos o Gilmar, que foi lateral direito do Botafogo. Tivemos vários atletas que saíram de Três Rios e que participaram de grandes equipes. A gente fica triste porque hoje Três Rios não tem mais o futebol profissional. E quando a gente fala disso, porque o futebol profissional ele acaba sendo uma inspiração para as crianças, para os garotos que jogam nas escolinhas, que jogam nos clubes, que jogam aquele campinho de pelada, porque sonha chegar no grande clube, quer dizer. Entendi. E na nossa cidade, o Itraiense. E economicamente para a cidade é muito bom. E economicamente, do ponto de vista, o trabalho que foi realizado no Itraiense, o turismo, o nome da cidade, sabe? Três Rios foi projetada para o mundo inteiro. Eu me lembro num jogo, aí foi antes de eu ser presidente, na época do América, de Três Rios. Três Rios teve 2 clubes no futebol profissional. Eu lembro. O Entrerriense e o América. Depois ficou um período parado, foi quando nós retornamos com o futebol profissional. Mas nessa primeira passagem no profissional, um jogo do Flamengo e América em Três Rios, o Renato Gaúcho fez um gol, que aquele gol passou no mundo inteiro. No mundo inteiro, foi um gol que ele botou de barriga, deu tipo uma puxada, foi um gol lindo que o Renato fez. E eu me lembro porque eu era gerente de marketing do Grupo Mil e atrás do gol tinha a propaganda do Bramil. E aquilo ligaram dos Estados Unidos, da Espanha, de tudo quanto é lugar. Eu vi o Bramil aqui. E aquilo eu marquei um ponto, né, com o dono da empresa, porque o pessoal brigava, vai botar propaganda no campo Três. Falei, olha aí agora aí, ó. Olha aí. É verdade. Passou no Fantástico, passou em tudo quanto é lugar e falava de Três Rios. Mas falando de propaganda, eu me lembrei agora aqui, nós criamos uma campanha, isso na minha passagem, né, na empresa como gestor da área de marketing, que era o Gol Mil. A empresa era Bramil, tinha supermercados, materiais de construção, 7.500 funcionários aproximadamente. A empresa realmente uma das grandes empresas do estado do Rio de Janeiro. E aqui eu presto uma homenagem ao nosso saudoso Josemo Corrêa de Mello, empresário, um cara que começou com 8 anos de idade, muito pobre, mas que trabalhou muito, ele diz, né, multiplicando zero. Falei, Josemo, mas 0 vezes 0 é 0. Ele falou, não, mas eu multipliquei 0, eu não tinha nada. E hoje é uma empresa que fatura mais de 1 bilhão por ano. Hoje os filhos e os irmãos, a família é que conduz essa empresa. E eu tive a honra de trabalhar por 23 anos. Por muito tempo. Então eu quero aqui externar toda a minha gratidão, porque a gente fala no livro que é lágrimas de gratidão, e a gratidão para mim é uma virtude que a gente nunca pode deixar de ter. E eu quero ser muito grato pela oportunidade que eu tive nessa empresa. Aprendi muito. Mas, como gestor, nós criamos, durante o campeonato, o Gol Mil. O Gol Mil era o quê? Era do meio campo, no intervalo do jogo, a gente sorteava torcedores que estavam ali assistindo ao jogo, no intervalo, davam um papelzinho, um ticket, sorteava 3
para chutar a bola do meio de campo sem goleiro. Eram 3 chutes para cada um. Tinha que acertar o gol, fazer o gol. E com 3 bolas. Na época, isso eu estou falando 1900 e alguma coisa, tem mais de 30 anos atrás, se acertasse um chute, R$ 100, se acertasse 2, R$ 500, e se acertasse os 3, R$ 1.000. R$ 1.000 naquela época, talvez correspondesse mínimo. hoje. Não, que salário mínimo? Era mais, 10 mais. salários mínimos. Era muito Era mais 10 do salário salários mínimo. Quando? mínimos. 1990? 1990, mais ou menos, Anselmo. Então é bem mais. É porque bem quando mais. a gente ficou... É isso, mas É podia ser... 94? É por aí. Não, o real é a partir de 94. É. Eu não sei se era real, se era cruzado, eu não Mas sei qual era a Pode moeda, ser não. mais que salário mínimo que Eu jeito. sei que era um jogo, todos os jogos do futebol profissional na época que Três e América. Sim. Disputavam os campos lotados e tal. E ninguém acertava. O gol, nenhum. Ninguém acertava, Fernandão. O homem, o dono da empresa, falou: rapaz, tu é maluco? Como é que você vai pegar 3 caras no intervalo e vai dar R$ 1.000? Eu falei, mas não vai acertar. 1.000 pra cada, né? 1.000 para cada Pode um. ser Era 1.000. 3.000 por jogo. Ele falou, não pode, mano, vai ficar caro. E aquilo fazia um sucesso, porque no intervalo do jogo ele ficava vibrando assim, ó, para fazer o gol. Torcendo para os caras acertarem, e nego não acertava. Só que ninguém acertava. Olha, E cara. a gente chamava os caras, e muitos que eram conhecidos da torcida, gente da própria cidade pequena, Três Rios tem 100 mil habitantes, todo mundo conhece todo mundo. Aí o cara entrava com a pose danada, né, assim, para chutar a bola. Às vezes- Chutava, porque, Fernandão, você foi jogador de futebol e você foi um excelente zagueiro do meu glorioso Flamengo. Do meu glorioso Flamengo. R$ 1.000 de pique. E você sabe o que é bater na chutar. bola, o que é chutar uma bola. É, bater nos outros também batia, é. Era Fernandão e Moser, né? A zaga. Eu vi o Moser teve aqui também, né? O Moser Moser, teve craque aqui. também, craque. Pô, ó, aí começa a apertar o negócio. O 3 já dá formação de quadrilha. Já dá... Mas, Fernandão, você sabe, bater a bola do meio campo sem goleiro, quem está assistindo a gente vai falar, mas é fácil, vai lá e bate. E faz o gol. Se botar força, se colocar força, a bola se perde. E se colocar jeito, a bola não chega. Pra quem não tá acostumado E era a jogar isso, futebol, quem não está acostumado. Mas até quem tá, Fernandão. É porque tá Não é fácil. Não tá acostumado. Não é fácil, mas não tá acostumado a jogar naquele campo. Em campo de 11. Justamente. Quem não é profissional. Justamente. quem não Conclusão, joga sempre. ninguém conseguia. Ninguém conseguia. Ninguém conseguia. Aí eu fui bater na bola e fiz 2 gols. Eu acertei 2 chutes. Mas eu. aí sabia. E eu sabia. entrava, A bola Anselmo. dele era mais leve. A bola dele era mais leve. Mas se Teleguiado. for mais leve, perde. É. Mas aí eu acertei o gol. E eu entrava com o microfone, era uma farra danada, porque eu tinha que acertar para mostrar que era possível acertar. É verdade. E eu batia bem na bola. Mas pior do que isso, foi um repórter da Rádio Globo, que eu não me lembro o nome dele, eu não me lembro, mas ele era canhoto. Ele falou, posso chutar? Ele com o microfone, ao vivo na Globo, ao vivo. Eu falei, pode, pô, isso aí vai dar um ibope danado, o cara da Globo falando. Aí o locutor que estava narrando o jogo já começou a narrar o chute do repórter. Aí, Anselmo, ele com a canhotinha, ele, pum, gol. Primeiro chute. Pum, gol. Segundo chute. Mas tava valendo a grana? Valendo a grana, valendo a grana. Aí eu falei, perdi 1.000. Falei, agora, porque Vou ele tomar uma com mijada jeito. do Eu falei, vou presidente. tomar uma fumada lá do patrão. Na terceira, bateu na trave. Mas aí perde tudo? Não, ganhou ganhou 500. 500. Ele Tá ganhou bom. os 2 chutes, Ganhou os dois 500. chutes, tá bom. Ele ia ganhar 1.000. Ia ganhar 1.000. Mas, conclusão, a semana inteira na Rádio Globo, O pessoal falando disso. a galera do esporte falando do gol 1.000 no campo e brincando com o repórter. É o craque da Globo, é o craque da Globo. Melhor propaganda possível e baratinha. Barato, R$ 500 na época. Falando do gol 1.000, falando das empresas. Cara, que legal. Pô, não, assim. Bacana, né? Não, bacana. História de futebol, né? Pô, o Resenha de futebol. O esporte, e aí, pô, não só ele se repete, mas também o que já aconteceu fica pra história, como você acabou de dizer.
a gente estava falando antes dessa parada do Interriense, do América. Os clubes existem, né? Os clubes existem, que mas não estão mais no futebol. não estão em Três Rios atividade. teve 2 clubes na primeira divisão do futebol. Foi o melhor momento Estão da parados cidade. os dois em Os tudo. 2 parados. Os 2 parados. Os 2 pararam. Por quê? Assim, A gente não falta de compreende, investimento. Fernando. Acho que a gente precisa, e aí eu tenho um carinho muito grande pelos dirigentes da nossa Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, pelos gestores do Estado. Tive uma convivência boa na federação, mas eu acredito que seja necessário uma política de valorização, de reconhecimento, de apoio aos clubes, principalmente no interior do Estado. Mas E não aí, por existe. que eu falo isso? Não existe. Não existe. Muito pelo contrário. Para você manter um clube em funcionamento no profissional é caro. É muito, É não muito é caro. barato. Não é É barato. muito caro. E eu acredito que deveria ter um incentivo para esses clubes. Por que isso? Fortalecimento das ligas de futebol amador, para que nessas cidades, porque os craques vêm de onde, Fernando? Sim, sim. Os craques Vem de vêm baixo. daquele campinho, vêm daquela comunidade, seja nas grandes cidades ou no interior, e a gente está com carência de craque. Justamente porque os clubes estão sumindo. Os campinhos de futebol estão desaparecendo. Estão desaparecendo. Então, eu acredito ser necessário uma política, aí uma política do esporte, não uma política, a gente tem que separar a política partidária das ações políticas do esporte, da cultura, da segurança, enfim, né? Para poder clubes como o Interriense, como o América, como tantos outros clubes, Claro. possam retornar com força, investindo desde a base. E fazer futebol não Desde é a barato. base. Não é barato. Então, em São Paulo, a gente percebe hoje o futebol em São Paulo, o Palmeiras vai ser campeão brasileiro, Sim. eu acredito. Né? Sim. Fico muito triste porque, apesar de ser Flamengo, e estou muito aborrecido também, porque o Flamengo perdeu o título, né? Não se aborreça. Perdeu o título. Eu não sei se o programa ele vai passar antes ou depois Não se já da aborreça. final. Não se- Mas a tendência é o Palmeiras a vencer. grande tendência é o Palmeiras ser campeão. É o Palmeiras ser campeão. E os clubes do Rio, até Flamengo e Botafogo, Fluminense, que foi campeão da Taça Libertadores, tiveram um resultado bom, mas São Paulo hoje tem uma política voltada para incentivar os clubes menores. Mas uma das coisas diferentes em São Paulo, eu joguei no interior de São Paulo, são as cidades. As cidades também investem. Né? É isso. As empresas também. As empresas, a Justamente. prefeitura, é uma união, né, de pessoas que sabem disso que a gente falou aqui, que se aquele teu time está na primeira divisão, ele joga contra grandes times e trazem investimento E promove a e região. promove a região. É basicamente isso. E no livro, eu costumo dizer, eu disse, né, nesse livro, que a gente não deve deixar só a cargo do governo, que é uma outra coisa importante. Você disse Concordo agora aí, contigo. você falou agora, que eu não tive a oportunidade de conhecer o futebol em São Paulo. Mas Sim. eu vejo o resultado do futebol em São Sim, Paulo. sim, eu joguei lá. Né, dos clubes do interior que tem uma ascensão e um trabalho fantástico. Sim. E que projetam atletas para os grandes clubes também de São Paulo. Essa é a grande diferença de São Paulo para o Rio, são os investimentos das cidades, das empresas, nos clubes, porque São Paulo é muito maior do que o Rio, tem muito mais dinheiro, movimenta muito mais dinheiro. São Paulo, acho que movimenta quase 50% do dinheiro todo do Brasil. Olha o tamanho do Brasil e olha o tamanho de São Paulo. Para concentrar 50% dos investimentos é muita coisa. Mas nós temos no Rio de Janeiro, nós temos em todos os estados, empresas, prefeituras, governos. O que eu digo no livro é que a sociedade precisa compreender a função social dos projetos no esporte, É isso. na cultura. Quer dizer, a sociedade precisa compreender isso. E investir, porque a Concordo. gente cria uma sociedade melhor. E começa de baixo. Justamente. Não precisa chegar aí. Olha que lembrança boa, olha que lembrança boa, hein? Olha aí. Essa é a minha camisa, hein? A Selma foi pegar minha camisa lá. A Selma foi pegar minha camisa lá, hein? Que honra, hein, cara? Olha aí que legal, cara. Olha que bacana, hein?
Olha que bacana. Olha que material bonito. Tu quer meia? Não parece com Eu o falei que parece o Botafogo? Botafogo de longe lá. A quantidade de estrela. Que Tem até mais lembrança. estrela que o Botafogo ali, Que eu acho. lembrança bonita. Tem 6 É. Tem seis. Pô, cara, Que que lembrança legal. boa, tá vendo? Que lembrança boa. E não precisa ser lá em cima. Começando de baixo, porque é importante pra caramba para as cidades, pros municípios e pro Rio de Janeiro é importante pra caramba, pô. A gente Justamente. olha pra São Paulo tem acho que 6 times na Série B do Campeonato Brasileiro. 6, posso estar exagerando, mas no mínimo 5 acho que tem. É verdade. E o Anselmo trouxe a camisa do Entrerriense, que me traz uma lembrança. Eu fui Você tem presidente. a camisa dele? De lá? Eu não tenho mais, eu não tenho. Então fica pra tu. Ah, que eu tenho isso, 2. cara. Que isso, cara. Pô, que Que presente isso. maravilhoso. Normalmente a gente costuma ganhar presente, hein? É, tá vendo? Ah. Olha aí, tá vendo? Mas eu trouxe o livro pra ele. Vou trocar. Não, Vou tô trocar. brincando. Um pra ele e um pra você. Ele é ciumento, hein? Ele tem um ciúme Não, dessas tem duas. camisas. Olha, ele tem um ciúme dessas camisas, né? Tem 2. Ele tem um monte guardado muito ali. obrigado, muito obrigado. Ele tem um monte guardadinho no plástico, bonitinho. É, Que isso, ainda não, tem a Champions muito Sport no obrigado. braço. Porra, ali, Champions garoto. Sport. Que esse aí. Não, o troféu, a medalha, o quadro. Mostrei ele aí. O Anselmo, Pra você ver que ele o Anselmo guarda tem com um o maior carinho e até fez hoje. um trabalho fantástico, uma pessoa muito organizada, é Se verdade. não fosse você, não, né? Mas, Fernando, mas a história do Entrerriense, na minha vida, ela começou com o meu avô. É isso, é bom. O meu Como é que o avô- esporte entrou na tua vida? O Fala meu pra avô, gente. cara, o meu avô era instrutor do tiro de guerra, era tenente do exército. Ele O foi que é para tiro Três de Rios. guerra? Tiro de guerra era como os garotos que hoje servem o exército aos 18 anos, na época do meu avô, eles não iam para o exército, eles faziam o tiro de guerra no campo do Entrerriense, que era justamente uma atividade esportiva coordenada pelos militares, Entendi. que meu avô era do exército e era o coordenador do tiro de guerra no Entrerriense. E ele tinha uma propriedade ao lado do clube, que era um terreno muito grande e tal, e que ele ajudou junto com essa propriedade, na fundação do Entrerriense, adquirir a área onde tem as piscinas, a área social, que inclusive leva o nome dele, Parque Aquático Tenente Tecro Maia. A praça em frente ao estádio leva o nome do meu avô, Praça Tenente Tecro Maia, que é um orgulho muito grande. E o meu avô, por que ele incentivava? Porque ele acreditava, naquela época, eu estou falando aqui há cerca de 70 anos atrás, 80 anos atrás, que o esporte era importante na formação do cidadão, né? Então, ele tinha esse sentimento, passou para os meus tios, para o meu pai, e o meu pai passou para mim. Meu pai também foi atleta do Entrerriense. Então, o esporte está na veia da gente, né? E eu quero aqui também, lembrando do meu avô, prestar essa homenagem ao meu avô e ao meu pai. E tu jogou lá no Entrerriense? Como é Eu que você joguei no Entrerriense e no América. jogou nos dois? Pra não ter problema. Já pensando na política desde cedo. Eu Já fui pensando- o único presidente do Entrerriense que jogou no Entrerriense no América. Cara, era uma rivalidade. Na época, o Era uma América grande tava, rivalidade. O América, acho que já estava fechado, não tinha. E a gente até tentou unir, É. né? Três Rios sempre tentou Tentou Unir os dois. unir os dois clubes. Se cogitou de, por exemplo, a camisa ser do jeito que é, mas os números serem vermelhos. É. Lembrando, porra, deu uma confusão do cacete. Aí você mexe com Porra. paixão, né, Fernando? Aí você mexe com paixão. Ninguém E queria. existe essa divisão até hoje lá Existe em até Diamante? hoje, existe até hoje. Porque Nós temos, o América temos ele quem tinha é um centro apaixonado de pelo Entrerriense. treinamento. Tinha assim, uma área uma área que pra grande. gente que estava no Entrerriense, a gente só tinha um campo. Treinava tudo no campo. Aí falou, pô, o que vai ser bom? A gente une os dois, usa o América para centro de treinamento, que era um pouquinho mais afastado, que É, tinha 2 verdade. campos, e joga só aqui, que a gente economizava o gramado. É verdade. Pô, mas deu uma confusão do cacete. E até hoje tem isso. E é importante falar isso, porque nós falávamos aqui do fortalecimento do futebol no interior do estado do Rio de Janeiro. Uhum. E muitas cidades do interior do estado acontece o que acontece em Três Rios. Tem 2 clubes grandes. Vou dar um exemplo. Em Campos, você tem o Goitacás e o Americano. Sim. Já tentaram unir o Goitacás e o Americano, não consegue. Não, aí é confusão pra caramba. Isso aí eu sei. Né? Em outros lugares também tem, né, 2 clubes, e acaba que você perde força, porque você dizia que São Paulo, a cidade abraça o clube, as empresas Isso, abraçam o isso. clube,
E quando a empresa entra no negócio, por exemplo, como que ajuda 2 clubes? Entendi. É melhor ajudar um, É verdade. né? Não, Porque aí você une a cidade em torno daquela equipe, daquele time. e tu acaba dividindo E a gente não recurso. conseguiu, porque aí você mexe com paixão, É. né? Não, e tu divide E aí você recurso. mexe com paixão. Dividir o recurso onde já é pouco, É aí verdade. acaba não fazendo um trabalho ideal para nenhum outro. Até, e para jogar uma segunda divisão, uma terceira divisão, tem todo aquele É custo que muito. você falou, né? E É, além do deslocamento, né? justamente. Tem um deslocamento para você vai. Justamente. Mas eu nunca imaginei que do futebol, que do esporte, eu fosse parar na música, eu fosse parar na literatura. Isso. Mas você acha que o futebol que te O deu essa futebol, o direção? futebol foi o início de tudo isso. Foi o início de tudo isso. Porque, Fernando, eu sei, eu sou testemunha disso na minha vida, sabe? Eu tive uma infância muito traumática, vamos dizer assim, com os meus pais. Meus pais tinham um problema muito sério de relacionamento, né? Meu pai, minha mãe, e eu muito pequeno, aí eu digo com 7 anos, com 8 anos de idade, eu acompanhava meu pai brigando com a minha mãe, discutindo, ameaçando, minha mãe querendo morrer, e aquilo me dava uma tristeza profunda, cara, profunda. E eu só conseguia superar aqueles momentos que eu tinha como criança, de conviver com aquilo dentro da minha casa, né? Que isso, hoje a minha mãe e meu pai faleceram, eles se separaram, meu pai constituiu uma nova família. São coisas que acontecem nas famílias, né? Mas para uma criança é difícil conviver com isso até hoje, né? Eu sempre pedi muito a Deus que pudesse, na minha casa, não fazer com que meus filhos passassem pelo que eu passei. Teve um dia que eu cheguei na minha casa, minha mãe nunca bebeu, minha mãe professora, tinha tomado 1 litro de álcool para morrer, porque ela não queria mais viver. Ela estava em coma em cima de uma cama, né? E aquilo eu chorava, eu rezava, e a igreja e o campo de futebol foi que fez comigo superar aquela dificuldade. Neste livro tem uma passagem, né, eu conto, porque o pai do Diego também se separou da mãe, Anice, né? E ela é evangélica, ela se mudou, ela morava em Parada de Lucas, foi morar em Nova Iguaçu e ele também teve que ir. E aí eu comecei a viver aquilo, sabe? De um menino, de uma família humilde, uma família pobre, e convivendo com aquele problema também dos pais, mas o pai conta, né? E a irmã também, que eles tentavam minimizar tudo isso e Deus quis que eles até voltassem depois a conviver novamente juntos. Mas eu sei o que é o drama dos filhos enfrentarem o problema dos pais. Isso é muito comum. E o futebol é que fez com que eu encontrasse força para poder estudar, sabe? Para não beber. Eu já tinha amigos, por exemplo, que fumavam maconha. Eu Sempre nunca tem. coloquei uma maconha na boca, porque eu queria ser atleta. O esporte me dirigia para o caminho que foi justamente o caminho que eu percorri para que eu fosse quem eu sou hoje. Caramba. Sabe? Isso é muito Então profundo. jovem, né? Isso é muito profundo, cara. Jovem, né? Sabe? Isso é muito profundo. E isso é o que acontece na maioria das vezes. A criança que não tem uma base e que convive, eu estou dando o meu exemplo, mas o meu é muito pequeno, perto de problemas enormes que a gente convive hoje. Por exemplo, o número de feminicídios, eu estou falando de relacionamentos. Esses dias mesmo, a televisão apresentou um homem que matou a mulher, inclusive ele era policial, me parece que em São Paulo, dentro do carro. Isso acontece em casa, na frente dos filhos. Terrível, sabe? E isso não escolhe classe social. É pobre, é rico, é na Verdade. favela, é na Avenida Atlântica, Qualquer lugar. em qualquer lugar, sabe? Mas na comunidade muito mais. Então, o esporte, o futebol, foi o que me deu a base, sabe? Para me motivar, para me alegrar. É onde eu descarregava aquela energia negativa. E aí eu com os amigos do futebol, da equipe, é um ambiente. O futebol ensina muita coisa para gente. O futebol ensina a você esquece respeitar tudo, o né? cara, a você respeitar a crítica do torcedor, a você. Tem uma passagem no futebol com um amigo que a gente estava no campinho de pelada
E aí eu passei a bola para ele, driblei 2, 3, passei a bola. Eu não fui craque, não, mas eu sabia jogar. Não, pelo que tu falou aí, Eu não fui craque, não, acho. senão o cara fala, pô, esse cara foi craque. Não, não, não. Eu jogava bem. Sabia Eu jogava. jogar. Tá aqui a camisa que o céu me deu, essa aqui era minha, ó. Cadê? Não aceitava outra. Mas eu tava no campinho de pelada, tal, passei a bola pro cara, ele me domina na canela e me perde o gol. E eu falei, meu amigo, puta, mas tu é ruim demais, rapaz. Como é que tu me perde esse gol? Aquelas coisas que a gente reclama dentro de jogo, né? Dentro de uma pelada, tal, Sim, que a gente sim. briga. E aquilo que é o que faz a graça do futebol. Ele vira pra mim, olha pra mim, sério, e fala assim, pô, eu queria ser igual a você, cara. Queria ser igual a você, queria ser bom de bola. Mas eu não sou. Eu não sei. Te Eu acabou. só sei fazer isso aqui. Aí tu falou. Fernandão. Se ele tivesse me mandado para tudo quanto era lugar, Era tirar melhor. da minha Era mãe, muito melhor. Muito melhor. eu não ia ficar uns 3 dias sem dormir pensando naquilo. Mas eu carreguei aquilo para minha vida toda, cara. Sabe por quê? Porque ninguém é igual. É isso. O talento que eu tenho, irmão, você não tem. O que eu sei fazer bem, de repente você não sabe. Mas tem coisa que eu não sei que você sabe. É assim que funciona. E é o somatório disso que consegue um resultado melhor. É você lidar com as diferenças, com as desigualdades e valorizar, respeitar. É o esporte, irmão. É aquela pelada que me ensinou. É o esporte coletivo. Por isso que é Não é? coletivo. E aí você traz tudo isso, cara, para uma sociedade que está doente. Sociedade que está doente, cara, sabe? Infelizmente é isso. E a gente precisa de incentivar, de motivar. E eu espero que esse livro possa motivar. Você vai ler e você vai compreender tudo isso que eu estou falando aqui. Porra. Eu espero que as pessoas que leem também compreendam, porque eu trago exemplos muito claros disso. E pessoas que podem estar acompanhando essa entrevista podem falar, poxa, isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. É verdade. O esporte, a cultura salva a vida.